para nós abrirmos a nossa Bíblia na segunda epístola do apóstolo São Pedro. Na segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo de número 3. Eu fico mastigando o pano, eu não consigo falar, então eu tenho que soltar um pouco. 2 Pedro, capítulo 3. O texto ele fala sobre a vinda do Senhor. Irmãos, nessas últimas semanas, o Senhor vem falando bastante forte, mas bastante forte mesmo, dentro do meu coração, sobre este evento, que é a vinda do Senhor. Nós estamos vendo as coisas acontecerem todos os dias. Observamos as situações em que o mundo está. Não é só a questão da pandemia, não. Tem outras coisas misturadas com essa pandemia, irmãos. A pandemia está cegando a gente um pouquinho para nós não vermos outras coisas previstas por Jesus se cumprir. Mas tem acontecido muita coisa fora esta pandemia no mundo. E muitas das vezes nós ficamos tão preocupados com o vírusinho aí que chegou, que nós não conseguimos ver o cumprimento de muitas coisas que o Senhor disse que haveria de acontecer. Eu quero pedir para você agora, na sua cadeira mesmo, abaixe a cabeça um pouquinho, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós bendizemos ao Senhor, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos que o Senhor é Deus sobre tudo, é Deus sobre todos. O Senhor tem domínio total de todas as coisas, Senhor. Nada nesse mundo acontece, Pai, se não for com a Tua permissão. Sabemos que por mais que o inimigo das nossas almas, Senhor, se diga forte, ele não tem autonomia sobre as vidas dos Teus filhos, não tem autonomia sobre a vida da Tua igreja, a não ser que o Senhor permita. Deus, Senhor e Pai Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti, ó Deus, para que mais uma vez o Senhor volte seu rosto para nós, Senhor. Deus e Pai, Senhor de glória, Deus, abra o nosso entendimento, nos dá compreensão, Deus. Nos faça entender, Deus, desse Teu mistério. Nos faça entender, Pai Santo, as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. Pai poderoso, Pai de glória, que a Tua graça, Pai, que o Teu poder, Senhor, possa manter os Seus filhos com os olhos abertos, com o sentido aguçado, Senhor, de forma a compreendermos, Pai, a situação dos tempos. Pai poderoso, fala aos nossos corações. Pai poderoso, fala às nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós, Pai Santo, da Tua instrução. Derrama sobre nós da Tua sabedoria, Senhor. Pai poderoso, para que haja compreensão da Tua bendita palavra. Peço isso, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, 2 Pedro, capítulo 3. O título aqui diz, a vinda do Senhor. Alguém se assusta e diz, mas pastor, Jesus já veio. Sim, Ele veio. Veio a primeira vez. Ele veio aqui como homem. Viveu aqui durante 33 anos. Ele trouxe boas novas para nós de Deus. Nos instruiu. Nos ensinou um monte de coisa. Nos ensinou muita coisa referente a Deus, muita coisa referente a nós mesmos, porque, irmãos, existe uma promessa feita, de que Deus quer estar conosco, Deus nos quer junto com Ele. Então Jesus veio trazer para nós as boas novas de paz. Esteve aqui e nos entregou as boas novas de paz. Foi muito incompreendido pelos homens. Foi morto.
naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu-se ao céu, ele subiu para o céu, e está hoje à direita de Deus e é nosso intercessor, e nos defende totalmente diante de Deus. Jesus Cristo hoje, Ele é o nosso intercessor. E, irmãos, Ele nos deixou uma promessa, lá em São João, capítulo 14, se eu não me engano. Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto para buscar vocês. Eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Pedro, ele fala exatamente sobre esta volta de Jesus para buscar a igreja. O que muitos de nós hoje, irmãos, não estão nem considerando. As pessoas hoje, elas estão embriagadas no seu dia a dia, estão embriagadas com seus interesses, estão embriagadas com seus conceitos, e não está percebendo que a palavra de Deus está se cumprindo todos os dias. O apóstolo Pedro, ele fala assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Eu quero despertar o seu ânimo sincero. Pedro aqui, ele falava para um povo que já conhecia Jesus, ele não falava para alguém que não conhecia. Teve um psicólogo que ele citou uma frase interessante, ele falou: você consegue prender a atenção da criança durante um certo tempo, depois ela dispersa, ela perde totalmente a atenção. Ele até ensinou a gente que estava tendo aquele curso, né, a trabalhar com os cantinhos, ter diversas atividades em cantinhos, nos 4 cantos, se é uma sala só, por atividade nos 4 cantos. Ocupa a criança num canto, quando ela começar a dispersar, leva para o outro, e ali você vai trabalhando, prendendo a atenção. Nós também, irmãos, como pessoas, nós também temos o hábito de dispersarmos. Alguma coisa, alguém diz: não faça isto. O tempo vai passando, a gente vai caindo na rotina, e no final você acaba fazendo aquilo que não era para fazer, porque a gente dispersa. E Pedro, ele é bem sucinto aqui, né? Desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Eu preciso que você se anime de novo. Eu preciso que você volte a sua atenção novamente para as coisas que foram faladas pelos profetas, pelos apóstolos. O objetivo é despertar o ânimo. Quantos de nós, irmãos, não estamos desanimados acerca da volta de Jesus? Nós estamos muito envolvidos com o nosso dia a dia, envolvidos bastante com o que nós fazemos, ou temos que fazer, com obrigações que temos que cumprir, com filhos que temos que criar, com pais que temos que olhar, com o nosso serviço, com a nossa função, com o nosso futuro. Nós estamos envolvidos, mas muito com tudo isso. E isso nos dispersa. Eu tentei realizar um projeto essa semana, não consegui dormir, não consegui fazer nada direito, porque eu não consegui realizar o meu projeto. E a gente fica preso naquilo, e nos esquecemos que o Jesus disse que vai voltar. Ele disse: eu vou voltar. E Pedro diz aqui: eu quero despertar com exortação o vosso ânimo. Vocês já observaram quando se tem exortação na igreja? Pessoas saem machucadas, pessoas saem feridas. A primeira atitude que nós tomamos é: nunca mais eu piso nesta igreja. Por quê? Porque me chamaram a atenção. Eu nunca mais piso aqui, porque me chamaram a atenção. Essa igreja não vale nada, porque o pessoal que só chama atenção,
O pessoal que só vê isso, só vê aquilo outro. Já observaram que nós somos assim? Nós somos mestres em pôr defeito nas coisas de Deus. Mestres, por excelência. A igreja que eu estou, ela não presta. Aquela ali presta, que é uma beleza. Lá o negócio lá é maravilha. Não é não. Pergunta para quem está lá se a igreja presta. Ele vai dizer para você que não presta. Não vem não, que isso aqui não presta. É exatamente esse ânimo nosso que Pedro quer despertar com a palavra de Deus. Se localize, se encontre na presença de Deus, não na igreja. Se encontre na presença de Deus. Irmãos, eu me preocupo muito. Eu estou brigando para ir para o céu, confesso para vocês. Eu estou brigando para ir para o céu. E se eu puder, eu vou ajudar um monte de gente a ir para o céu. Mas quem não quiser, não vai não. Quem não quiser, o pecado jaz à porta. Para ti tens o teu desejo, e sobre ele dominarás. Quando se exorta, irmãos, dentro da igreja, vira-se um burburinho terrível. Ah, está tendo indireta, alguém está sendo atingido com isso. Mas o objetivo da palavra de Deus é atingir a todos, não é um só não. Não é meia dúzia só não. O objetivo da palavra de Deus é atingir a todos. Eu aprendi uma coisa, irmãos. É uma frasezinha assim, olha. Entre tudo que você ouve, escolhe o que é bom e aplica na tua vida. Entre tudo o que você ouvir, escolhe o que é bom e aplique na sua vida. Ainda que o pensar o que é bom, às vezes venha contra muita coisa que você pensa. Mas se você parar para pensar, se você parar para analisar, você vai ver que vai te fazer bem. Você vai ver que vai te fazer bem. Irmão, eu sou crente desde a minha adolescência. Vocês não têm ideia de quanta pancada eu já tomei. Muitas vezes eu falei, Jesus, eu não merecia isso. Eu não merecia isso. E depois eu pensava, falava que não merecia. Deus deixou porque Ele quis. Lá em Romanos 8:28, que foi pregado há uns tempos aqui, foi num sábado retrasado, se não me engano. Romanos 8:28 fala assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, tudo. Espera um pouco, se Deus permitiu isso acontecer na minha vida, Ele quer me dar alguma lição. Se Deus permitiu certas coisas acontecerem na minha vida, Ele quer que eu aprenda, Ele quer que eu cresça, porque esse é o objetivo de Deus para você e para mim, que nós cresçamos. Quando se fala cresçamos em graça, a gente acha que é uma coisa simples, sabe? Que não tem briga, que não vai ter guerra, que não vai ter batalha, que não vai ter ataque, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Irmãos, crescer é difícil. Crescer no Senhor não é fácil. Aí aplica-se Romanos 8:28, sim, que é uma exortação boa. Todas as coisas contribuem para o teu bem, ainda que aos teus olhos pareça mal, mas está contribuindo para o seu bem. Quanta gente não está fazendo besteira, irmãos? Pessoas da igreja mesmo fazendo besteira, com uma briguinha particular. É uma guerra santa, é uma guerra particular, contra não sei quem, porque comigo ninguém briga não, viu? A igreja não é minha, a igreja era de Deus. A hora que Deus fala, João Luiz, chega, Ele faz assim, ó, chegou, acabou, opa, calma, chegou, acabou, não é mais, não tem mais. A gente tem que ter isso na cabeça sempre. Ninguém é dono da igreja de Deus. Eu tenho isso, eu preciso ter isso constantemente aqui dentro da minha cabeça. Esta igreja é de Deus. Tudo que acontece nesta igreja é porque Deus quer que aconteça. A hora que Deus não quiser mais, basta, chega. Deus, Ele vai fazer um negócio, daqui a pouquinho Ele fala, vou te deixar cego, você vai sentar. Não dá para dirigir a igreja cego, né?
Ele vai, senta lá, fica cego sentadinho um pouquinho ali. Tá bom, Senhor, daqui uns dias depois eu te faço enxergar de novo, mas fica cego sentado lá. Eu vou sentar ceguinho lá, mas vou receber a exortação de Deus. Não importa como ela venha. Uma oração eu faço para Deus sempre, irmãos. Deus não me deixa um minuto, não me deixa um minuto sequer à frente de alguma coisa tua, se o tempo já tiver acabado. Se não for meu tempo, não me deixa, pelo amor de Deus, porque isso daí é problema. E isso sempre vem através da exortação. Deus, ele exorta do jeito que, eu não sei você, eu tenho um jeitinho que Deus fala comigo que é tiro e queda. Eu nunca revelei isso para ninguém, nem falei em voz alta para ninguém ouvir. Nem minha família não sabe, meus amigos não sabem. Só Deus sabe o jeitinho que ele fala comigo. Quando eu escuto a voz de Deus, eu tenho certeza que ele está falando comigo. E aí eu procuro obedecer. Eu não sou bobo. Quando Deus me exorta acerca de algum assunto, eu não discuto. Eu choro, eu faço um monte de coisa. Eu faço bico, sento num canto, trancado sozinho, fico chateado. Alguém pergunta, aconteceu alguma coisa? Eu falo, não, não aconteceu nada não. É que você queria fazer alguma coisa, Deus não deixou. Mas Deus, ele por sua vez, irmãos, ele sempre fala conosco. Ele fala comigo, ele tem um jeito de falar comigo, tem um jeito de falar com você. Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco lá no coração, Deus fala conosco de várias maneiras. Às vezes as pessoas fazem profecia, trazem profecia, eu escuto. Trazem exortação, eu escuto. Traz tudo que Deus manda, eu escuto tudo, não discuto nada. Eu não sei se Deus está falando comigo. E o apóstolo São Pedro, ele disse, olha, eu quero despertar o ânimo de vocês. Mas como, Pedro, você vai fazer isso? E por quê? Eu vou exortar para que você se lembre. Irmãos, você lendo outras versões da Bíblia, ele diz assim, olha, eu estou falando com pessoas inteligentes. Ele fala desse jeito. Eu estou falando com pessoas inteligentes, estou tentando despertar pessoas inteligentes para as coisas, para as palavras, para as coisas de Deus, para as coisas que foram ditas pelos santos profetas e também pelos seus apóstolos, ou seja, pela Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Eu estou falando com pessoas inteligentes, com pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus, com pessoas que Deus fala e ela entende a voz de Deus, com pessoas que Deus fala e elas conhecem o seu pastor. O próprio Jesus disse isto. Ele falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quando eu falo, quando eu as chamo, elas vêm, porque elas conhecem a minha voz. Jesus Cristo disse isso. E Pedro apela exatamente para isto. Estou falando com pessoas inteligentes. Fiquem atentos. Se você for lá em Timóteo, você vai ver ele citando que nos últimos dias apareceriam pessoas falsos profetas mesmo, pessoas estariam por aí, entrariam em casa de viúvas e levariam elas a conversinha, essa questão todas. Ele fala um monte de coisa ali. Os apóstolos, a Bíblia Sagrada falando. Então Pedro, ele chamou nossa atenção para isto. Eu estou falando com pessoas inteligentes, com pessoas que vai conseguir entender a voz de Deus, com pessoas que vai ouvir o chamado de Deus, através dessa palavra que eu estou falando. A Bíblia Sagrada nos diz assim, irmãos, que são muitos chamados e poucos escolhidos.
Deus chamou muita gente, mas poucas pessoas conseguem ouvir a sua voz. Poucas pessoas obedecem ao que Ele manda. Porque muitas das vezes, irmãos, os nossos problemas, o nosso conceito, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, se torna mais forte do que a própria palavra de Deus. Eu não vejo assim. É o que as pessoas dizem, eu não vejo assim. Então o apóstolo apela aqui para pessoas inteligentes. Quando ele fala, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Deus espera que nós o ouçamos. Ele fala, ó, no 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pessoas que criam o seu conceito e trabalham em cima disto. Pessoas céticos. São pessoas que não acreditam na segunda vinda de Jesus. São pessoas que não acreditam que Jesus Cristo vai voltar. Alguns chegam e falam, Jesus vai voltar mesmo? Tem certeza? Há mais de 2000 anos dizem isso, que Jesus Cristo vai voltar. Faz mais de 2000 anos que dizem que Jesus Cristo vai voltar. O meu bisavô já falava que Jesus ia voltar. Meu avô falava, meu pai falava. E Jesus não voltou até hoje? Ainda faz a seguinte pergunta, no verso 4. Onde está a promessa da sua vinda? Onde é que está a promessa da vinda dele? Nós estamos vendo o mundo desabar aí, as coisas caindo. Cadê Jesus? O salmista disse que ele estava muito triste, porque constantemente eles faziam a seguinte pergunta: onde está o teu Deus? As pessoas hoje estão gritando: cadê o Deus dos crentes? Que estão tudo correndo com medo da Covid. Onde está o teu Deus? E Davi se aborrecia com essa pergunta que faziam a ele. E quem não se aborrece, irmãos? E alguns para dizer, não, meu Deus está comigo, aí quer enfrentar, né? Quer bater de frente, não, eu vou lá, vamos lá, irmãos, vamos todo mundo lá. Sem proteção mesmo, Deus está com a gente. Aí morre todo mundo. Mas era a pergunta que se fazia, são os céticos que fazem essa pergunta. São as pessoas que não acreditam no que Jesus Cristo disse. São as pessoas que não creem naquilo que Jesus Cristo disse. Te pergunto, onde está o teu Deus? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada se cumpriu. Nada se cumpriu. De tudo que disseram, cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Irmão, eu recebi uma mensagem interessante. Um certo orador, ele começou a comparar as gerações. E ele dizia assim: na geração dos nossos avós, nossos pais, né? No meu caso aqui, dos meus pais, que eu já sou avô, né? Então vamos para a geração do meu pai. Na geração dos nossos pais, era uma geração de super crentes. Ia se fazer um aniversário do filho, ou coisa parecida, vamos chamar o pastor para dar uma palavrinha no aniversário do filho. E não, se o pastor não vier dar uma palavra aqui no aniversário, não tem aniversário não. Aí tinha a palavrinha, tinha louvor, tinha oração. Era aquela coisa maravilhosa. Ia fazer uma festa que fosse. Vamos chamar o pastor para fazer uma oração, vamos chamar o pastor para dar uma palavra na festa aqui, antes da festa. Tudo que ia fazer, punha a palavra de Deus na frente,
punha a oração na frente. Enfim, na nossa festa não tem bebida alcoólica, por favor. Se você vai na nossa festa, você vai ter que tomar guaraná, vai ter que tomar suco, né? Maravilha, geração dos nossos pais. Aí na segunda geração, aí já é assim. Se a gente chamar o pastor para fazer uma oração, ler uma palavra na festa de aniversário de 15 anos do meu filho e da minha filha, vai ser um mico total. Eu tenho até na lembrança, não vou falar não. Vai ser um mico total se chamar o pastor para dar uma palavra ou coisa parecida. Não vamos chamar não. Vamos convidar para estar aqui sim, mas não vamos chamar para fazer oração não. Nem para dar uma palavrinha, nem isso. E entre os refrigerantes e o suco, esconde as 2 latinhas de cerveja lá dentro da geladeira, que eu tenho um parente aí que não é crente, só para satisfazer o parente. Essa é a segunda geração, né? E assim vai. E chega na terceira geração, é a seguinte: não, para quê? Para que envolver a igreja nisso? Envolver a igreja nisso para quê? Aí Deus olha e fala assim: é? Vocês não precisam de mim não? Então tá bom, faz a sua festa sem mim. Aí lá acontece de tudo: bebe, dança, peca, faz o que deve e o que não deve. É festa jovem. Aqui é a nossa festa jovem, aqui pode tudo. Irmãos, Deus se retira, Deus não fica. E isso está acontecendo nos dias atuais. Nós estamos embebedados pelos nossos próprios conceitos, e com isso dificultando, irmãos, até o agir do Espírito Santo de Deus. Eu vou contar uma história que vocês vão rir, mas é real. Eu já vi Deus curar num aniversário. Eu era bem adolescente ainda. Fui participar de um aniversário, teve oração, teve um culto de poder, nos batizou com o Espírito Santo no aniversário. É coisa de Deus. Agora hoje, o porteiro é o diabo. Ô irmã, você veio vestida de crente para a nossa festa? Que beleza, Jesus. O negócio hoje está bom demais, né? Vestido de crente para a nossa festa. Mas vocês não são crentes também? A gente é crente lá na igreja. Saindo de lá não somos crentes mais não. E isso, irmãos, está nos levando para muito longe de Deus. Isso daí é um sinal da volta de Jesus. E nós não estamos entendendo. O nome disso é apostasia. As pessoas estão se afastando de Deus devagarzinho e achando que estão curtindo. Não, eu quero é pegar hoje. É assim, né? As meninas estão pegando, os meninos estão pegando, e daqui a pouco o diabo pega todo mundo. É assim. Essa é a atualidade. Não, entre para a igreja e pegar aquela menininha ali. Eu pego a menina, mas não vou na igreja não. Entre para a igreja e pegar aquele menininho ali. Não, vou pegar o menino. A igreja a gente pensa nisso depois, espera ficar velho para ir para a igreja. Nos esquecemos que nós não sabemos o que será de nós daqui a 15, 20 minutos. Nós não sabemos. Se Jesus Cristo pode voltar daqui a 30 segundos, quem sabe? Ele disse que vai voltar. Eu vou contar uma história para você, um fato. O Tiago é mestre em teologia ali, o moço é estudante, estuda, é a segunda faculdade de teologia que ele faz. Não é, Tiago? Você sabia que a dispensação atual, chamada dispensação da graça, se você somar todas as outras dispensações, dá quase o tempo dessa, essa aqui que é chamada dispensação da misericórdia de Deus. A dispensação da misericórdia de Deus. Deus abençoe, Luciana. Essa é a dispensação da misericórdia de Deus. Sabe o que é isso? Deus está esticando
porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer salvar a todos, Ele quer salvar todo mundo. Se todos se rendessem ao Senhor, se todos reconhecessem diante do Senhor que é pecador, nossa, seria maravilha, irmãos, seria maravilha, nós iríamos para o céu rapidinho. Mas o Senhor olha para pessoas e Ele fala, não, eu preciso salvar também. E com isto vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Esse copo de água chegou bem na hora, né? Ele ainda está com um pouquinho de água ainda, olha. Um pouquinho para encher ainda. Talvez a misericórdia de Deus está por aqui, né? Se já não tiver aqui assim, ó. Mais ou menos aqui, ó. A misericórdia de Deus. A dispensação atual em que nós vivemos. Hoje se tornou, irmãos, hiper difícil pregar o Evangelho. Hoje, para nós abrirmos a Bíblia na esquina e pregar o Evangelho, eu preciso de autorização da prefeitura. Sabia disso? Eu me lembro quando eu ainda era adolescente, o meu pastor, ele passava em casa, eu queria dormir até um pouquinho mais tarde, mas ele passava em casa, vamos trabalhar para o Senhor. Eu só tinha, acho que 14 anos, se não me engano. Vamos lá, vamos trabalhar então, ué. Aí nessa água rasa aqui, ele ia andando, de repente ele parava numa esquina, vamos fazer uma oração aqui, fazer aquela rodinha de 5, e fazia a oração. Ele olhava e falava, agora canta. Eu, pastor, isto, canta. Aquela vergonha, mas aquela vergonha, que eu falei, Jesus eterno, eu cantar, como é que pode? Fala, canta para nós começar o ar livre. Aí eu cantava meu hino tradicional lá. E quem disse 100 ovelhas aí? Era o 100 ovelhas mesmo que eu cantava. Eu cantava meus 100 ovelhas. Aí terminava de cantar. Ele pregava e ficava até roxo, que ele era bem branco. Ele ficava até roxo pregando ele na esquina. Aí vinha o filho e fazia o apelo. A gente catava as pastinhas 007 do chão. E saía andando de novo para a rua. Chegava noutra esquina, lá vai de novo, canta de novo. Era um tempo bom demais, né? Hoje eu falo isso, mas era um sufoco só na ocasião. Hoje, tenta fazer isso para você ver uma coisa. Isso é perturbação da ordem pública. A polícia chega e te enquadra. É perturbação da ordem pública. Tem um grupo de louco ali falando na esquina. Precisa dar autorização por escrita, assinada por um monte de gente aí, para você poder pregar o Evangelho. E nós não estamos conseguindo entender que os dias atuais estão falando de forma gritante que Jesus Cristo está voltando. Os escarnecedores estão pondo em dúvida a nossa fé, estão pondo em dúvida o nosso crer. E é interessante observar que no verso 5 ele fala, eles estão fazendo isso de forma voluntária. Não tem nem como atribuir, dizer, não, é o diabo que está fazendo isso. Não é não, irmão, não é o diabo não. São eles mesmos. Hoje nós atribuímos tanta coisa ao diabo, mas o diabo não tem nada a ver com isso não. No dia do juízo, o diabo vai estar de um lado lá. E nós chegamos lá, Senhor. Deus vai perguntar, e aí João Luiz, o que você fez? Isso aqui que você aprontou, me explica. Ah, Senhor, foi o diabo. O diabo vai olhar para Deus e fazer assim, ó. Eu não. Ele fez porque quis. Ela fez porque quis. Não fui eu não. Nós hoje descobrimos isso agora. Eu faço um monte de besteira. Aí quando eu vou ter que responder pela semente que eu joguei na terra, eu vou lá e falo, Senhor, foi o diabo que jogou. O diabo só vai dizer, não fui eu não. Irmãos, eu estou sendo bem realista nisto. Porque a primeira parte desse versículo 5 fala assim, ó. Eles voluntariamente ignoram isto. Voluntariamente, ignoram porque quer ignorar.
Ignoram porque não fazem questão. Então ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas e no meio das águas subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Eu creio que todo mundo aqui conhece a história de Noé, né? O tempo que Noé gastou para construir aquela arca. Foi num tempo em que não havia chuva, foi ensinado na escola dominical, né? Na semana retrasada, se não me engano. Semana passada também foi tocado no assunto um pouco. Naquela época não chovia. Subia uma espécie de orvalho da terra e regava a planta, fazia aquelas coisas todas. E as pessoas vendo Noé construir aquele barcão, grande que só. Falei, esse camarada está louco. Irmão, é o que dizem de nós hoje, quando se fala da segunda volta de Jesus. Eles são todos loucos. Diziam para Noé. Ele levou uma média de mais de 100 anos para construir aquela arca. E ele foi construindo. E as pessoas rindo. Passavam, falei, e aí Noé, e a chuva? Cadê a chuva? Zombavam, zombavam, zombavam. Mas irmãos, o apóstolo São Pedro, ele faz menção aqui de uma palavra. Ele fala assim, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não está debaixo do sol. Deus não está debaixo da lua. Deus não está não está nessa terra. A administração de Deus não é terrena. Deus está acima desse grande universo. Então para Ele não tem dia, não tem noite. Para Deus não tem tempo. Para Deus não se conta o tempo. Para Ele tanto faz 1000 anos quanto um dia. Ele na sua misericórdia, Ele estabelece o tempo. Os anos são para nós. O contar dos dias são para nós. Para a gente se organizar, para poder descansar, para poder fazer uma série de coisas. O contar dos dias é para nós. Deus está fora disso e não está debaixo do sol. O sol não se põe para Deus. A lua não surge para Deus. Ele criou tudo isto. E a criatura não está acima do Criador. Então, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ele determina isto. Ele determina todas as coisas. Então, quando alguém diz, cadê Deus que prometeu? Quando se cobra, irmãos, a pressa de Deus, esquece. Nós começamos a cobrar de Deus, Deus, corre, Senhor, corre, Deus, não vai dar tempo. Corre, Senhor, o dia está se pondo. Josué, numa ocasião, ele estava enfrentando uma guerra terrível. E eles estavam no vale de Gibeá, se não me engano. Acho que isso é mesmo. E ele sabia que se anoitecesse, o adversário era mais destro que ele, tinha mais habilidade que ele, para brigar no escuro. Então ele se voltou e disse para o sol, ó sol, detente, ó lua, fica onde você está. Ele disse isso, ele pediu misericórdia para Deus ali. E o dia não se pôs, a noite não chegou, enquanto Israel não venceu todos os seus adversários naquele dia. Quem faz isso? Quem faz isso é Deus, Ele tem domínio sobre todas essas coisas. Então se está demorando, irmão, se você pediu algo para Deus, e sente que está demorando para chegar, calma, calma. Tem um hinozinho que a gente canta para as crianças dormir, que é assim, olha. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, esse é um refrão para tua alma. Calma, minha alma, porque te abates dentro em mim. Calma, espera no Senhor. Não importa, espera no Senhor. Espera que Deus venha em teu socorro. Espera que Deus vai te ajudar. Ele não te abandonou, Deus não virou as costas para você.
De forma nenhuma. Deus não virou as costas para você. Só fala para você uma coisa: fica firme com o Senhor. Se segura em Deus com todas as tuas forças. Você vai precisar. Eu vou precisar de me segurar em Deus com todas as forças. Por quê? Porque o dia do juízo divino vai chegar. O juízo divino vai chegar, irmãos. E isto aqui está no verso de número 7. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu sei que antes disso Deus vai recolher a igreja. Eu sei que antes disso Jesus Cristo volta e Ele puxa a igreja com Ele. Mas nós precisamos ter calma até o dia do grande juízo. Viu? Tenha calma até o dia do grande juízo. O livro de Apocalipse fala assim, olha, quem é santo... Eu não consigo mais completar o versículo. Quem é santo? Quem é santo, santifique-se mais. Quem é injusto, faça a injustiça, continue sendo injusto, porque pelas nossas obras seremos julgados, não pelos homens, mas diante de Deus. Precisamos ter muito cuidado quanto a isto. O apóstolo diz aqui ainda, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Por acaso, quando o ladrão vai te roubar, ele te avisa por telefone? Você recebe uma ligaçãozinha no celular, o ladrão fala para você, quando você estiver passando na rua da feira de domingo, amanhã eu vou te roubar, tá? Vem preparado, vê se traz um dinheirinho, traz o celular, que é isso que você está falando mesmo, traz ele, traz mais alguma coisa que eu vou te roubar. Eu pergunto para você, se o ladrão te ligar avisando, você passa por ali? Passa não. Então a vinda do Senhor também é assim, irmãos. A gente que vai andando, olha, fala que, rapaz, o negócio aqui está meio estranho. Quantas vezes eu não dei volta, viu? Com receio, dei volta mesmo. Olhava, tinha um grupinho assim de, sabe Deus o que, né? Eu tinha outra opção, eu podia descer por aqui, então eu descia pela outra rua. E se eu olhasse que aquele grupinho que estava ali, está vindo atrás, aí perna para que te quero. Eu tenho um pouquinho de idade, mas eu corro muito ainda, viu, gente? Para me pegar é meio difícil. Eu corro, mas corro bastante, viu? Eu corro mais que um monte de gente aí ainda hoje. Então, por quê? A vinda do Senhor também será assim, irmãos. O ladrão, ele não te avisa. Ele simplesmente te aborda você. Está aqui, meu amigo. Você perdeu. Me dá tudo que você tem. E quando não, ele leva até a vida da pessoa. Observem bem. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite. A hora que você menos espera. A hora em que você menos espera, o Senhor Jesus chega. A hora que você menos espera, o Senhor chega. Então Ele pode vir a qualquer instante. Tem dois fatores aqui, irmãos. Ou Jesus vem, ou eu vou. A gente tem que parar e pensar nisso. Quanta gente não bateu no peito no mês de dezembro? Esse ano para mim aqui eu vou arrebentar. Está sepultado. Foi, não arrebentou. Esse ano vai acontecer um monte de coisa, não aconteceu. Jesus Cristo voltou? Não, mas Ele foi. Ele foi. Então assim também, irmão, da nossa vida. Nós não temos o controle da situação. Nós não temos ali um joystick, né, que você faz assim, agora eu vou parar por aqui,
vou caminhar, depois eu volto. Não, de forma nenhuma. Isso aí pertence a Deus. E se pertence a Deus, esquece. Ele faz do jeito dele. Ele faz do jeito dele. E Ele vai fazer do jeito dele. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A volta do Senhor, irmãos, vai ser um grande e terrível dia. A volta do Senhor não vai ser fácil. Tem alguém pensando, porque geralmente se prega que vai ter depois do período da grande tribulação, quem não subiu pode ter a oportunidade de ser salvo ali no período da grande tribulação. Se você for ver lá o mapa das dispensações, você dá uma olhada nos traços que se faz. O traço que a igreja sobe, ele é bem largo. O traço do período de salvação, no período da grande tribulação, irmãos, é um fiozinho que nem se dá quase para ver. Serão quase nada as pessoas que conseguirão salvação no período da grande tribulação. Então é melhor nós nos preocuparmos em estarmos com o Senhor agora. Sofre um pouquinho agora. Sofre um pouquinho, haverá recompensa para esse sofrimento. Abre mão de algumas vontades, abre mão de alguns conceitos, pela sua vida. A nossa vida nesse mundo aqui é um conto ligeiro, irmãos, passa rápido, muito rápido. É como a erva que nasce pela manhã, à tarde bate sol e ela morre. A nossa vida é mais ou menos isso. Se você chega no cemitério, você vê lá sepultura de criancinha, lá eles têm aquele hábito, nasceu no dia tal, morreu no dia tal. Você já tem criança de 3 dias de nascido. Chega também, tem pessoas de 90, 95, 100 anos, você encontra lá também. Ou seja, nós não sabemos a hora, nem o dia em que nós vamos. Só que nós somos muito orgulhosos, a ponto de pormos tudo quase a perder. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida, irmãos, pois Jesus Cristo vai voltar. Se hoje você ouvir uma exortação da parte de Deus, alguém trouxer uma mensagem para você, que você achar que te feriu, que te machucou, não reage não. Se ajoelha diante de Deus e chora. Se ajoelha diante de Deus e chora. Entra no teu quarto, fecha a porta e chora. Tem um programinha que passa aí, que é o Kiko, né? O pessoal o Chaves chuta a canela do Kiko. O que o Kiko faz? Ele vai para a parede, né? Não é assim que ele faz? Eu não sei chorar igual o Kiko não, mas ele chora. Vai para um cantinho e chora. Ô Senhor, me machucaram. Me machucaram, Deus, me machucaram muito. Hoje tem umas bobeiras que está acontecendo, irmão, que dá desespero. A pessoa se sente ferida, vai no Facebook. Eu estou machucado. Agora eu vou ver o resultado. Vamos ver o que vão dizer. Esses dias, irmãos, ouvi uma coisa e falei, não acredito num negócio desse, não. Alguém foi convidado para ir em um determinado lugar, e de repente a pessoa fala no Instagram. A pessoa se esquece que eu também estou no Instagram, estou no Facebook, eu estou num monte de lugar. Eu vejo um monte de coisa, às vezes eu começo a rir, eu acho engraçado, mas... Aí depois lá, eu não vou citar a frase não, que é novo, o negócio é novo, depois vocês vão cutucar e vão achar. Mas foi, ela lançou uma crítica tão boba por conta do convite que foi feito, que eu falei, gente, a gente tem que ignorar um negócio desse, não pode nem falar. Tem que ignorar. Gente, pelo amor de Deus, não desabafem no Facebook, não desabafem no Instagram. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e conta tudo para Deus. Fala para Deus. Nós somos crente, e o crente realmente, na realidade, o crente ele tem hábito de orar. O crente ora. Sabe o que é oração? Oração é o fraco falando com o forte. Oração é o João Luiz aqui falando com Deus. Oração é você Maria, você Pedro, você José,
falando com Deus. Ah, Senhor, me machucaram. Irmãos, eu sou muito realista quando eu vou orar. Eu falo com Deus como se eu estivesse falando com você, com uma pessoa. Se eu não tenho resposta, eu reclamo, mas eu reclamo para Ele. E aí, Senhor, até quando eu vou clamar, o Senhor não vai me ouvir? Até quando não vai vir a resposta para esse clamor que eu pedi? Irmão, quantas vezes eu não faço isso? Lá eu posso deitar no chão, ficar com a cara para cima, chateado. Eu posso chorar, deixar a lágrima escorrer pelo canto do olho para trás, deitado na cabeça no chão. Posso deitar de bruços e chorar, deitar de lado, chorar. É meu momento com Deus. Deus sabe o fracote que eu sou. Ele sabe que eu sou dependente dele totalmente. Então todas as causas, todas as questões da minha vida, eu sempre levo para Deus. Dificilmente você vai me ver desabafando em Facebook, lançando indireta. Eu costumo dizer para as pessoas, geralmente eu falo assim, meu, isso é para mim? Eu falo, não tenho medo de você? Você joga indireta quando você tem medo, né? Ah, eu tenho medo, não vou falar, então vou falar de forma que chegue lá. Não, eu não tenho medo. Para que eu vou ter medo? Então eu falo, se eu tiver que falar para você, eu falo para você. Se eu tiver que dizer para você o que eu penso, eu vou dizer para você o que eu penso. Certo? Irmão, tem uma forma da gente ser nós mesmos diante de Deus. Porque pelo que me parece, Jesus Cristo vai buscar as pessoas sinceras. Pessoas que usam de sinceridade. E te digo mais. Dificilmente você vai me ver falando para os outros alguma coisa que eu não tenho coragem de dizer na sua cara. Dificilmente você vai ver isso. Se eu disser alguma coisa para alguém, quando eu te ver na primeira oportunidade eu te falo. Só que geralmente hoje a conversa corre igual um raio, né? Você fala, meu Deus do céu, uma fulano de tal fez isso, isso e aquilo. Dá um nervoso e vira as costas. Dali a pouco aparece lá no Facebook, lá no WhatsApp. O pastor João está bravo com você, hein? Falou que se ele puder, ele te mata. Aí quando você encontra a pessoa já chega armado diante de você. Não, me fala como ia me matar, vem aqui prevenido para me defender. E isso, irmãos, é um problema do crente. Tem muito crente usando as redes sociais hoje para fazer besteira. Para fazer besteira. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando começou, irmãos, o Facebook, acho que foi o Joilson mesmo que falou um negócio desse aqui uma ocasião. Ele falou que essa rede social Facebook, se eu estiver falando errado, você me corrige aí, tá? Ela foi criada com um intuito. Alguns empresários criaram para comunicar entre si. Tratar de assuntos referentes às empresas entre si. Só que aí os filhos foram também entrando nisso aí, aquela coiseira toda, e banalizou, virou esse negócio todo hoje aí. Estou errado não, né? Ele nem se lembra. Mas é para esse fim. É para se comunicar. Gente, é para coisas boas. É para coisas boas. Não usa para o mal, não. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo nos deixe preparado para receber Jesus. E eu vou fazer igual Pôncio Pilatos. Eu vou lavar minha mão hoje. Agora cabe a você estar pronto para receber a exortação que Deus tem para você, para receber o ensinamento que Deus tem para você, para receber tudo o que Deus tem para você e fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa. A exortação, ela vem para edificar. Ela vem para edificar. Eu não gosto de ouvir esse irmão quando ele fala, porque esse irmão ele só fala contra as pessoas, isso, aquilo outro, e isto, aquilo outro mais. Irmão, se houver base bíblica, se for uma coisa que você olha, está dentro da Bíblia, não discute não. Discute não. Quando Pedro e um outro apóstolo, não me lembro quem foi levado diante do Sinédrio, Gamaliel citou uma seguinte frase.
Pô, vocês se lembram quando surgiu Judas? O pastor Júlio falou sobre esse assunto na terça-feira. Quando surgiu Judas, quando surgiu um outro lá também, que eu esqueci o nome dele agora. E com o movimento aí, ele teve 400 discípulos, outro teve não sei quantos discípulos. Morreu um e de repente os discípulos dele dispersaram. Morreu o outro, os discípulos também dispersaram. Deixa Jesus. Se o que ele está fazendo não for de Deus, vai dispersar. Mas se for de Deus, tomem cuidado para não se verem brigando com Deus. Porque numa briga com Deus, o homem não ganha. Numa briga com Deus, o homem nunca ganha. Deus é sempre o vencedor. Então, sempre que você quiser reagir diante de uma palavra, vai para o joelho. Vai para a oração. Fala com Deus em oração. Expõe diante de Deus. Ora uma vez, ora duas, ora três, ora quatro, ora 20, ora 30, ora 50 vezes. E conta para Deus a tua insatisfação. Conta para Deus a tua insatisfação. Que em um momento, o Senhor vai falar com você sobre aquele assunto. Ele fala. Amém, irmãos? Então, pelo amor de Deus, não fique com raiva não, mas pega essa palavra aí, mastiga, 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 e o que for bom você engole, o que não for bom, cospe, tá bom? O que não for bom, joga fora, mas o que for bom, pega para você, se alimente, esteja de cabeça erguida, porque Jesus Cristo está voltando. Não tenha dúvida, Jesus Cristo está voltando. Isso aí não é conto não, irmãos, isso é a realidade. Estejamos então prontos para esse encontro com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E eu quero convidá-los a fazer uma oração nesse instante aqui. Inclina sua cabeça um pouquinho, ora comigo. Pai poderoso, Senhor eterno, conforme o Teu Espírito me dirigiu que falasse, Pai, eu disse a Tua palavra. Pai Santo, o objetivo de tudo isso só o Senhor conhece. Então eu te peço, Pai querido, para que ajude os Seus filhos nas nossas necessidades, Pai, para que nós possamos continuar caminhando de cabeça erguida, crendo no Teu poder, crendo na Tua graça, crendo na Tua misericórdia. Pai Santo, Deus de glória, nos proteja para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja